Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós iremos falar a respeito de um tema que é bem delicado e é a morte. E como enfrentar a morte de nossos entes queridos. Deus, Ele sabe como nós ou como a maioria de nós lida com a dor, com a perda, com o sofrimento, com a tristeza. E é por isso que Ele nos deixa ensinamentos na Bíblia a respeito desse assunto. E Ele também vai tratar em nossos corações diretamente, sarando os nossos corações. Mas a respeito de um relato especificamente é que será abordado esse tema, será abordado esse vídeo, e é a respeito da morte de um amigo de Jesus, Lázaro. No livro de João, capítulo 11, é contado que Lázaro ele se encontra doente e por esse motivo suas irmãs vão enviar um mensageiro até Jesus para informar o estado de saúde do seu irmão. Só que Jesus ele não vai imediatamente até Lázaro, até Betânia, para que venha curá-lo. Jesus espera que Lázaro venha morrer e depois de 4 dias, nesse estado, que ele vai ao encontro das irmãs dele, que se encontram em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à tristeza. E ele tem uma conversa com elas e ali ele vai dizer o seguinte no meio disso tudo. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Bem, o que a gente entende no primeiro momento é que o que Jesus está dizendo é que naquele grande dia, aqueles que morreram em Cristo, morreram numa vida, tendo tido uma vida com Ele, irão ressuscitar para a vida eterna. E aqueles que ainda estiverem vivos, tendo uma vida com um relacionamento com Cristo, irão ser arrebatados. Mas o que Jesus está dizendo ainda mais profundo é que Ele é a própria vida. Então, no momento em que Ele chega, a morte não pode habitar. No momento em que Ele chega, porque Ele é a própria vida, a morte não reina. E nesse contexto a gente pode entender que o que Jesus está dizendo aqui, naquele momento Ele estava atuando no cenário para que a morte viesse a se afastar daquela família. Tanto que a gente pode ver naquele contexto, logo nos versículos posteriores, de que Lázaro ressuscita. Bem, e a gente sabe que esse cenário, ele muitas das vezes não acontece sobre aqueles que já morreram, já faleceram, nossos entes queridos. E às vezes a gente pode acabar se perguntando, será que eu não orei direito? Será que eu falhei em algo? Será que eu não clamei o suficiente? Bem, não. Por quê? Porque existe um propósito sobre nossas vidas, que a partir do momento em que ele é cumprido, aqueles que tiveram uma vida com Deus serão chamados para descansar. E isso é porque existe algo muito maior do que nós, que é o Senhor e a sua vontade. E a sua vontade é soberana. E para a gente compreender isso, ele vai nos deixar um ensinamento através do apóstolo Paulo. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem, ou seja, aos que já morreram no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Bem, o que nós precisamos entender é que o mesmo Deus que ressuscitou, que trouxe Lázaro de volta à vida, é o mesmo Deus que levará os mortos, aqueles que morreram no Senhor, que creram em Jesus como seu Senhor e Salvador, eles serão levados também para uma vida, mas uma vida eterna nos céus, ao lado de Deus, numa vida, num relacionamento de paz, serenidade, alegria, constantemente. E é essa a nossa esperança. E para finalizar, nós iremos ler mais um versículo que é Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
E aqueles que já morreram, eles já passaram por essas primeiras coisas, que é essa vida terrena, onde aqueles que morreram no Senhor, eles usufruirão de uma vida sem dor, sem choro, sem pranto, sem tristeza. E é nisso que devemos nos apegar, porque é o Senhor Jesus que pode proporcionar essa vida para todos nós. E Ele quer fazer isso, mas você precisa se agarrar nele, precisa confiar e crer que Ele é o seu Salvador, que Ele é a ponte para a vida eterna. Então deixe o Senhor tratar de você, do seu coração, em meio a uma tristeza, uma dor, uma perda que você pode ter sofrido. Deixe o Senhor cuidar do seu coração, porque somente Ele é o remédio, somente Ele que pode tratar, somente Ele que é o nosso médico, somente Ele que é a fonte de vida, de alegria, de paz e de acalmar as tempestades. Espero que essa palavra tenha edificado você e fique com Deus.